corpo de Cristo nesta noite, estamos aqui reunidos, ó Pai, neste templo, e somos a igreja bendita do Senhor. Que o Senhor possa visitar-nos, ó Pai, no profundo, no oculto, ó Deus, os nossos corações, sonda a nossa mente, esquadrinha-nos, ó Deus, para que nesta noite, Senhor, nós possamos receber a Tua boa palavra, Senhor, e que venha ser, Pai, plantada, regada em terra fértil, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós repreendemos todo o agir do maligno, para que ele não leve vantagem na palavra que vai ser ministrada às nossas vidas desta noite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, desde já nós te agradecemos, Jesus amado. Amém? Eu quero que você... Eu vou pedir o Samuel para... Nós vamos ler lá, irmãos. Pedir o Samuel para abrir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 9. Pode se assentar. Se quiser ficar à vontade, pode se assentar. Vamos meditar na palavra do Senhor em Mateus capítulo 9. O primeiro versículo que eu gostaria de ler é o versículo 35, a parte A. Vamos ver? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, é a NTLH, não é, Samuel? Põe na NTLH, por favor. Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Essa é a palavra, não sou eu que estou dizendo, está escrito lá, no Evangelho de Mateus. Por onde ele ia, ele curava todas as enfermidades. Essas enfermidades, irmãos, eu falo assim que são enfermidades físicas, espirituais, da alma, e a maior cura que o Senhor tem, Ele fez para nós. Foi o preço. Maior cura foi o que Deus fez. Deu seu único filho, pela minha vida e pela sua vida, onde Ele pagou um preço por nós. E a salvação, a vida eterna em Cristo, essa é a cura maior que nós podemos ter. Amém? Está na NTLH, Samuel? Está? Então tá, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês Mateus capítulo 9, do versículo 27 até o versículo 30, na parte A. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Algumas versões falam, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então, ele perguntou, vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos dele e disse, então seja feito como vocês creem. Versículo 30. E os olhos deles ficaram curados. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu fiquei pensando, quando eu li esse capítulo de Mateus, eu fiquei pensando assim, como é que pode um cego seguir alguém? Porque a palavra fala, no início, que os 2 cegos seguiram Jesus. Eu não sei se vocês já ouviram falar que quando alguém perde algum sentido, por exemplo, o cego, ele não enxerga, mas ele tem algum outro sentido aguçado. Eu não sei explicar isso aí, vamos falar assim, cientificamente como funciona, mas eu sei que ele ouve melhor. Aquele que é surdo enxerga melhor,
né? Tem isso. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor nos diz que estes 2 cegos, eles começaram a seguir Jesus. Eles não, cego não enxerga. E só que eles não eram um cego, gente, era 2 cegos. Um cego junto com o outro seguindo Jesus. Calcula. Tem um ditado aí que fala assim, um cego seguindo outro cego não chega a lugar nenhum. Vocês já ouviram isso? Calcula, gente, 2 cegos seguindo o Senhor. Eu quero que você grave isso muito claramente no seu coração. Essa palavra é muito simples, que você não pode esquecer em momento algum. Eles nunca viram Jesus, eles nunca viram Jesus curar, eles nunca viram Jesus andar sobre as águas, eles nunca viram Jesus multiplicar os pães e os peixes. Era muito fácil aqueles que seguiam Jesus, porque viam os milagres do Senhor, mas esses cegos, não. Como eles não viram, né, Jesus fazer milagre nenhum, para mim isso, quando eu estava lendo essa passagem, na minha concepção, foi um choque de realidade. Porque quando você começa a ver a rotina de Jesus, você percebe que neste texto tem uma fala de Jesus que eu acho que não tem. Pastor Roberto pode me corrigir, que pastor Roberto é a Bíblia ambulante, né, gente? Vocês sabem disso, pastor Roberto conhece a Bíblia de trás para frente. Eu acho que não tem, pelo menos eu olhei, em outra passagem que fala que Jesus pergunta assim, vocês creem que eu posso curar vocês? Eu andei pesquisando, pastor, não achei. Mas vamos fazer o seguinte, antes de terminar esse versículo, eu queria fazer uma caminhada com vocês, uma caminhada intencional, em todo Mateus 9. Se você ler o Mateus 9, pode pôr Mateus 9:1, ô Samuel, por favor. Se você ler todo o capítulo de Mateus 9, você vai ver a rotina de Jesus, que ela era extremamente interessante. Todos nós temos uma rotina. Nós cristãos temos 2 rotinas, né? A rotina que é o espiritual e a rotina que é o natural. O que é a rotina espiritual que nós temos que ter? Nós temos que ter o nosso devocional, orarmos, buscarmos, jejuarmos. Essa é a nossa rotina espiritual, lermos a palavra, meditarmos na palavra do Senhor. E a nossa rotina normal é trabalharmos, estudarmos, né, fazer os afazeres da casa. Essa é a nossa rotina natural. E nessa rotina espiritual, nós temos que ler a palavra e meditá-la diariamente, pois a nossa fé é em quem? Em Jesus. Amém? Então, todos os dias, eu gosto de ler uma passagem da palavra. Quando eu não tenho tempo de ler, eu começo a ouvir. Então, às vezes eu vou trabalhar e ponho lá uma ministração, ponho lá a Bíblia, né, por áudio e tudo. Mas vamos lá. Versículo 1 fala assim, essa foi a rotina de Jesus naquele dia, do capítulo 9 de Mateus. Jesus entrou num barco, foi para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então, algumas pessoas trouxeram o paralítico deitado numa cama. Jesus via que eles tinham fé e disse ao paralítico. Gente, essa passagem, esse paralítico aí, é aquele paralítico que desceu do telhado, que os amigos lembra dessa passagem? Que foi na casa da sogra de Pedro, que, né, Jesus estava lá, estava muito cheio, e que os amigos desceram
com a maca do telhado para que o paralítico pudesse ser curado. Trouxeram o paralítico, quem? Os amigos. Quer dizer, Jesus, naquele momento, ele viu a fé de quem? Do paralítico e dos amigos, correto? Estou certa? Viu que eles tinham fé, eles, os 5, que a Bíblia fala que são 4 amigos e 1 doente. E o Senhor disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Essa fé, para receber a cura do Senhor e receber o perdão de Jesus, esta é a fé que nós precisamos ter. Fé. Lá em Marcos 2, 1 e 2, conta essa história, bem claro. E lá em Marcos 1, fala assim: alguns dias Jesus voltou para a cidade, que é a mesma história, e logo se espalhou a notícia que ele estava em casa. Quer dizer, aonde Jesus ia, tinha gente. Aonde Jesus passava, tinha gente. Muitas pessoas foram até lá. E ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora da porta. Do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus anunciava a mensagem, que Jesus não perdia a oportunidade, né, irmãos? Aonde que juntava um ali, ele estava lá e levando a palavra do Senhor. Trouxeram um paralítico que estava sendo carregado por 4 homens, é a mesma passagem. Mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levar até perto de Jesus. Então, fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado em sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí fala que ali alguns mestres da lei, né, ficaram, né, assustados. O que era mais fácil? Jesus falar com eles: seus pecados estão perdoados. Porque a fé, quando aqueles homens foram até a casa da sogra de Pedro, eles já tinham fé, gente. Precisava somente Jesus falar com ele: os teus pecados estão perdoados. Esse homem, eu fiquei pensando na cena, né? Porque quando eu começo a ler a palavra, eu começo a imaginar, parece desenho animado assim. Eu pensei, esse moço descendo aqui, imagina, descendo aqui, Jesus vira: seus pecados estão perdoados. Ele simplesmente pega a maca dele e sai, ó, vazado, correndo. É assim. As coisas do Senhor é assim. Ele levantou, pegou a maca e foi embora. E a multidão ia aonde? Atrás de Jesus. Viram as maravilhas e glorificaram a Deus. Aleluia! E a palavra do Senhor, lá em Mateus 9, no versículo 9, Samuel, por favor, de novo, fala que Jesus saiu para ir ao lago da Galileia. Jesus já tinha evangelizado aquele povo todo, estava ali na casa. Jesus saiu dali e no caminho ele encontra quem? Jesus, pensa bem, gente, Jesus já tinha operado, eu creio que, na palavra conta desse milagre do paralítico, mas eu creio que o Senhor já tinha feito outras coisas. Aí lá vai Jesus, né, na caminhada dele, falou assim: agora penso assim, Jesus falando assim: agora eu vou embora, né, vou lá no lago, vou dar um passeio, vou dar uma caminhada. Sai Jesus, no meio do caminho, da caminhada de Jesus, ele encontra quem? Jesus sai dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar, isso foi a rotina de Jesus nesse dia, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mateus, naquele momento, Mateus era um cobrador de impostos, quer dizer, ele era uma pessoa, né, para as pessoas ele era uma pessoa de má conduta, né? Mas Mateus, quando Jesus falou com ele assim: venha comigo,
Mateus não olhou para nada, ele simplesmente atendeu e entendeu a voz e o chamado do Senhor na vida dele naquele momento. Você consegue entender isso? Ele não pensou, foi instantâneo. Jesus passou, olhou Mateus, Jesus sonda o coração, sabia o coração de Mateus, porque as pessoas ali julgavam Mateus, que ele era um cobrador de impostos, mas o Senhor não, o Senhor olha o coração. Ele pega e fala: Mateus, vem comigo. Mateus, mais que depressa. Levantou e foi embora. E a palavra do Senhor lá em Lucas 5:31 ainda conta que Mateus fez uma festa para Jesus, chamou os outros cobradores de impostos e as pessoas de má fama daquela época. Está lá em Lucas 5:31. Põe aí para mim, por favor. Lucas 5:31. Põe no 30, só para a gente ler antes. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus. Não é isso não, Maria Clara. Lucas 5:31? 30? Porque vocês comem e bebem com... isso mesmo. Ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de imposto e com as pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim, 32, eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Amém? Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para mim, para nós, para aquele que está perdido lá fora. Ele veio para os doentes. Amém? E essas doenças, irmãos, não é doença física. Nós tem as doenças físicas, né? E tem as doenças que são de ordem espiritual. E Jesus veio para isso. Quando ele fala, esse é o segredo, né, da cura. Jesus veio para aqueles doentes de quem, como eu um dia era doente, não enxergava, não via Jesus. Apesar de eu ter a visão boa, eu não via Jesus. No versículo 18, lá de Mateus 9, vamos voltar lá, fala, continuando a rotina de Jesus naquele dia, quer dizer, ele tinha curado um paralítico, estava indo passear no lago, encontrou Mateus, e lá vai Jesus caminhando. No versículo 18, fala assim: enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou e disse: a minha filha morreu agora. Venha e ponha as mãos sobre ela para que ela viva de novo. A multidão, gente, seguia Jesus porque eles estavam vendo os feitos de Jesus. E Jesus falando ao povo, levando as boas novas, o evangelho da salvação. Quando esse chefe religioso chegou, em algumas versões da Bíblia fala que é um governante, quer dizer, um homem importante. Naquela época, ele era o chefe da sinagoga, era uma pessoa extremamente importante. Esse homem é Jairo, né? A gente sabe que ele se chama Jairo. Eu imagino que Jairo era assim, responsável vamos trazer para os dias de hoje, responsável pelo bom funcionamento da comunidade, pela escola dominical, pela palavra que ia ser ensinada, né, pelos líderes e tal. É bem provável, e sou eu, tá, gente? É bem provável que Jairo tivesse sido pressionado para não apoiar Jesus, porque ele era o líder da sinagoga.
E Jairo só chegou até Jesus quando a filha dele estava morta. Por quê? Porque ele sabia, no fundo, no íntimo dele, ele sabia que a única pessoa que podia socorrer ele era Jesus. A única pessoa que podia fazer algo pela vida da filha dele era Jesus. Tanto que ele fala: venha e ponha as mãos sobre ela para que ela viva de novo. Amém? Jesus estava indo para um lugar. Quando ele viu isso, o que ele fez? Mudou a rota dele. Jesus, ele mudou a rota e foi para a casa de quem? De Jairo. Ele nem olhou se Jairo, né, era lá da turma dos fariseus, qual que era a condição de Jairo. Mas Jesus viu que aquele homem, eu imagino o desespero. Gente, a gente que tem filho, imagina aí, sua filha está morta. As notícias já tinham chegado, sua filha está morta. O desespero desse homem. Mas no fundo ele sabia que a solução era Jesus. Não tinha outra solução. E Jesus mudou o caminho dele, que ele ia passear no lago, né? Ele mudou o caminho dele e foi ver a filha de Jairo que estava morta. Na palavra do Senhor, lá no versículo 20 a 22 de Mateus, fala assim: certa mulher, há 12 anos, que estava com hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Está Jesus indo para socorrer a filha de Jairo, porque ela já estava morta, né? Quando Jesus está indo, quem que toca nele? A mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica pensou assim, a mulher sangrando naquela época, era a mulher impura, aquela mulher sangrava 12 anos. Nós mulheres sabemos aí que a gente sangra 2, 3 dias, fica morrendo, né? Aquela mulher era 12 anos. Excluída da sociedade, excluída das pessoas.